Estamos de volta e na semana que antecede as eleições, falando sobre a Lei de Acesso à Informação, que pode ser uma ferramenta de fiscalização e controle dos órgãos públicos por parte da população. Bom, no bloco anterior, o Valtir estava comentando sobre essa apropriação que deve ser feita a partir dessas informações pelo cidadão. O professor quer complementar, professor? Gostaria. A função da publicidade, da transparência é indispensável. Na Revolução Francesa foi dito, na fase do terror, eu não me lembro se foi Robespierre, se foi Danton, mas a frase é importante: deem-me o juiz que vocês quiserem, parcial, corrupto, meu inimigo mesmo, mas façam diante do público. Isso demonstra a importância que tem a publicidade. Quem é que vai ter coragem de afrontar o direito em público, sabendo? Ou seja, coloquem qualquer administrador lá, que ele seja corrupto, que seja sem vergonha, mas faça que todos os seus atos sejam tornados públicos. Isso vai fazer com que os instrumentos de controle possam se acionar. Isso é importante, e o Valtir estava falando na questão da educação, e é relevante. Vejam o seguinte: pequenas coisas, como, por exemplo, o uso de cinto de segurança, foram feitos a partir de educação e de repressão. Então, esses elementos são importantes. É preciso que haja uma educação efetiva desde a primeira escola, e depois uma repressão e um controle eficaz. É preciso que os instrumentos de controle sejam eficazes. E por isso, quando começo a falar em críticas aos órgãos de controle de contas, a presença, o custo que isso representa, o benefício que traz a existência de um sistema de controle de contas estruturado é muito maior, na medida em que evita que recursos públicos vazem pelo ralo. Professor, a gente tem as leis aí, então, tem essas informações na Lei de Acesso à Informação, ok. E esse passo adiante que o cidadão tem que dar, então, para exigir mesmo, para fiscalizar, como é que ele vai conseguir ter isso? Como é que pode acontecer esse estímulo? Bom, o Tribunal de Contas, no seu portal, no endereço www.tce.rs.gov.br, disponibilizou uma informação fantástica. Além das informações do próprio TCE, da transparência ativa, que a lei obriga, então, que todas as instituições veiculem, o TCE cumpre um duplo papel. De um lado, ele deve demonstrar as suas informações, e de outro, como fiscal da lei, deve fiscalizar se as demais instituições estão também cumprindo com a Lei de Acesso à Informação. Mas o Tribunal já vinha se preparando, antes mesmo da edição da Lei de Acesso à Informação, já há algum tempo em qualificar e melhorar o seu portal. E nós colocamos na internet, num link chamado Controle Social, toda a execução orçamentária de todos os municípios, dos 496 municípios do estado do Rio Grande do Sul, dos últimos 15 anos, a informação, até o nível de empenho. Qualquer cidadão que nos assista pode acessar qualquer município e verificar quem são os credores da Prefeitura de Bagé, por exemplo, de janeiro até julho, porque a cada 2 meses nós vamos atualizando as informações. E ali verificar, por exemplo, quais são os credores, que se por hipótese tem uma empresa de obras fazendo uma escola, ele verifica quanto ela recebeu, e clicando no nome da empresa aparecerá os empenhos, todos os empenhos, e no histórico do empenho, o motivo pelo qual ele está recebendo esse recurso. Então, imagina que o cidadão mora na frente da escola, objeto da construção. E ele mora na frente da escola, ele sabe que a obra está parada há 6 meses, por exemplo. E no site ele verifica que, embora esteja parada, os pagamentos estão sendo pagos todos os meses. Ele pega o celular, bate uma foto da escola, manda um e-mail para o Tribunal de Contas, está feita a denúncia. Isso é controle social. É o cidadão que, verificando nas diárias, por exemplo, que o tribunal verifica, de um lado, o aspecto formal da prestação de contas, que um determinado servidor viajou numa semana para Brasília, e ele mora na cidade e sabe que aquela pessoa, naquela semana, estava no supermercado, estava lá no clube, jogando tênis. E ele sabe disso, o tribunal não sabe. Ele manda uma denúncia para o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vai lá e vai determinar a devolução do valor. Isso é controle social. É que quando cada cidadão, de posse da informação, possa, então, não só direcionar ao Tribunal de Contas, mas também a nós, mas também a todas as demais instituições que têm o dever de controlar e bem aplicar. Nada melhor que a luz do sol
né, para clarear a corrupção, para clarear os problemas e os desvios que ocorrem na gestão pública. E, inclusive, essa participação do cidadão é algo que pode ser chamado, inclusive, de controle com participação, tem sede constitucional. Quando trata do controle interno e do controle externo, a Constituição Federal dá legitimidade a qualquer cidadão para levar ao conhecimento do Tribunal de Contas irregularidades de que tenha conhecimento. Então, o cidadão é parte legítima para, na forma da lei, encaminhar as irregularidades de que tenha ciência. E o tribunal acaba atuando nesse sentido. E isso tem funcionado, até a propósito, muito com o portal. Nós estamos medindo isso. Antes de nós colocarmos esses dados no portal, em 2010, nós colocamos em janeiro de 2011, um ano antes da lei. Até 2010, nós recebíamos 700 e poucas denúncias, ou pessoalmente, ou por e-mail. Com a colocação dos dados no portal, o ano passado subiu para 1.700 denúncias. Esse ano já passou de 6.000 denúncias. Porque as pessoas estão pegando gosto, estão verificando que faz sentido, que dá resultado encaminhar essas informações, e o tribunal está agora sob forte demanda. Estão se sentindo mais apropriadas desse processo também, o que é importante. Estão sentindo que vale a pena, sim, participar. O Chico quer fazer uma pergunta? Eu queria saber do professor Pedro se essa lei também, como a gente está comentando aqui, eu acho que a resposta é sim, mas eu queria que vocês desenvolvessem um pouco o assunto, se essa lei serve também para mostrar às claras, como foi comentado, nada melhor que a luz do sol, como funcionam os governos no nosso país, né? Tanto em nível municipal, estadual, federal, pode funcionar nesse sentido? A gente está aí prestes a acontecer mais uma eleição, né? Exatamente. Do ponto de vista da gestão, sim. Porque aí se impõe que esses dados sejam colocados claramente. Não necessariamente se pode fazer uma leitura do que está bem ou não, mas alguns dados relacionados à gestão, a gente pode ter indicadores. Olha, quantas viagens são feitas para atingir o mesmo fim, como são feitos, quais são os instrumentos, por que está... E uma coisa importante, toda atuação administrativa tem que ser motivada, tem que ser justificada. Então, de tal forma que acaba se exigindo do gestor público que haja uma publicação dessas razões que levaram à tomada de decisões. Então, sim, é possível e são instrumentos valiosíssimos para que se tenha uma informação sobre a gestão dos administradores públicos e dos governos em geral. E quem sabe até mesmo da gente ajudar a combater um pouco essa corrupção e até das pessoas também não ficarem tão desiludidas com o que é a política hoje, né? Porque muita gente não quer nem saber, mas não é assim que funciona, não pode funcionar assim. Exatamente, até porque não querer saber disso é abrir mão para que outras pessoas decidam por nós, na verdade. Aquele que diz que não quer saber da política está fazendo uma carta em branco, um cheque em branco, para outras pessoas tomarem conta, então, do Estado, quando o inverso é que deve ser feito. A propósito da campanha, muitas pessoas estão prometendo coisas. É natural, cada candidato produz o seu plano de governo e promete ações públicas, como melhoria do salário do magistério, reforma das estradas, construção de prédios, melhoria da saúde, o que é muito louvável. Aquele projeto mais convincente acaba, por hipótese, sendo o mais aceito pela população e eleito o governante. Ele senta na cadeira e nada garante que ele fará o que disse que fará na campanha, porque era uma promessa de campanha. No entanto, quando ele encaminha essa proposta e a transforma numa lei chamada Lei Orçamentária Anual, aquilo deixa de ser um discurso e passa a ser um compromisso. Porque quando ele encaminha o seu projeto de lei para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, ou para a Assembleia, no caso do governador, ele está dizendo para a Assembleia o seguinte: senhores representantes do povo, eu pretendo arrecadar os recursos da população nesses valores e nesses montantes. E pretendo gastá-los nesses projetos, nessas funções de governo, saúde, educação, turismo, saneamento, e nesses projetos e nessas atividades. E está propondo isso para o parlamento. Por quê? Porque o parlamento representa a sociedade e é a dona, portanto, do dinheiro. Propondo isso para o parlamento, está propondo para o povo. Né? Exatamente. E quando o povo aprova essa emenda, faz suas emendas parlamentares, e quando aprova o projeto de lei, da Lei Orçamentária Anual, e vira lei, e devolve para o Executivo, o parlamento está dizendo o seguinte: senhor representante do Executivo, nós, representantes do povo, estamos autorizando
ela deixa de ser, ela é uma lei autorizativa, autorizando o Executivo a arrecadar os recursos nesses montantes e nesses valores e a gastá-los exatamente nesses projetos, nessas funções de governo, nessas atividades. Portanto, deixou de ser um discurso e passa a ser um compromisso. Aí começa o papel de fiscalização, tanto do parlamento quanto do cidadão. Esse orçamento está disponível. Então ele pode, depois de hipótese, olha, disse que ia fazer escola, vamos ver se vai fazer a escola. Disse que ia construir as estradas, vamos ver se vai construir as estradas. Quem sabe a gente consegue construir um novo caminho, né? E há um caminho de participação popular, da audiência pública, que pode participar do orçamento, que pode debater nas audiências públicas qual é o interesse do cidadão. Ele deve, sim, participar para definir, sim, aonde o recurso público, que é dele, deve ser gasto. Vamos dar um endereço, então, para as pessoas poderem se informar mais? Certo, o endereço na internet que é o www.tce.rs.gov.br no link Lei de Acesso à Informação. Né? E também tem, a pessoa pode ir pessoalmente no Serviço de Informações ao Cidadão, o SIC, na sede do Tribunal de Contas, na rua 7 de setembro, 388, no Centro Histórico de Porto Alegre. Tá legal, vamos esperar que as pessoas participem mesmo, né, e se apropriem cada vez mais desse direito que é garantido. Muito obrigada, Valter, pela tua presença. Professora, obrigada pelas informações. Até a próxima. Muito obrigado, agradeço a presença. Obrigada. No próximo bloco tem a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o estado. Você pode continuar participando do nosso programa pelos endereços conexãotv@unicinos.br e nas redes sociais facebook.com/tvunicinos e no Twitter no @tvunicinos. Nós já voltamos.